Professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Mais uma vez aqui hoje. O que me traz aqui são os fatos ocorridos na última semana. E o título é Os Desacertos Institucionais ou o que não deve fazer um ministro. Vou elencar aqui 6 ataques às institucionalidades daquele que, pelo cargo que ocupa, não deveria cometer, mas tem uma plateia bobona que aplaude como se fosse herói da República. Vejamos, então, as situações. Não condenar a greve de policiais que agiam como bandidos armados. Dizer que o STF já havia julgado pela inconstitucionalidade da greve de policiais. Parabenizar todos pela solução do conflito como se uma das partes fosse um bando de bons moços. Afirmar que havia um clima de tranquilidade nas ruas de Fortaleza, quando na verdade no espaço de 10 dias o índice de morte multiplicou por 10. Pôr cartazes dizendo não às milícias dentro dos presídios federais. Solicitar a abertura de inquérito da Polícia Federal contra uma festa que expõe um cartaz que traz a caricatura do presidente da República. Não precisa ser muito inteligente para saber de quem estou falando. Todas estas situações ocorreram no espaço de pouco mais de 2 semanas. A condução do ministro da Justiça na greve dos policiais não só foi um desastre, como beira a irresponsabilidade. Por parte do governo federal, não teve uma só ponta de reprimenda dos policiais amotinados, em claro desrespeito ao que prevê o texto constitucional. O envio de tropas federais era o mínimo que se esperava da presidência da República. Naquelas lives do presidente, temperadas de mau gosto estético, o presidente Bolsonaro ameaçou os governadores para que eles buscassem o entendimento com as suas forças policiais, pois o envio das tropas federais não seriam na medida do que eles pensavam que quisessem. Faltava soprar no ouvido do presidente que se ele não atender aos pedidos de implantação da lei da ordem, pode ser feita por solicitação do Congresso Nacional ou por via judicial, assim como prediz a Lei Complementar número 97, se não me engano. Aliás, esta deveria ser a atribuição de um ministro da Justiça, orientar juridicamente o seu chefe. Mas aí seria demais. O ínclito ex-magistrado não parece ser um profundo conhecedor dos diplomas legais. Voltando às 6 situações que descrevi acima, denota a atuação no mínimo incompetente. Seus atos ou falta deles demonstram pouco apreço na condução das suas obrigações. Uma vez em Fortaleza, fez um sobrevoo meia-boca de helicóptero na cidade e disse que não viu nenhuma desordem. Claro, a população com medo estava trancada em casa, e os que saíam, por extrema necessidade, eram alvos fáceis da bandidagem. Tanto que ocorreu a morte de mais de 180 pessoas em pouco mais de uma semana. E nenhuma palavra de reprimenda dos policiais amotinados. Num evento fora do Ceará, disse 2 barbaridades. Primeiro, que os policiais devem ser respeitados e bem tratados. Óbvio, claro, para aqueles que cumprem as leis e a Constituição Federal, e não aqueles que se amontinam armados, pondo a população em perigo. Estes sim são bandidos. Outra barbaridade foi dizer que a greve era ilegal e o STF já havia definido isso em julgamento recente. Mentira. O STF julgou uma ação se os policiais civis e as outras forças de segurança poderiam entrar em greve. A decisão foi que não poderiam. Policiais militares não podem entrar em greve. Basta ler a Constituição Federal em seu artigo 142, inciso 4º, combinado com o artigo 144, parágrafo 6º. Mas saber o texto constitucional não é o forte do ministro da Justiça. A gota d'água foi através de umas redes sociais parabenizar os envolvidos no processo de encerramento da greve, no caso, os amotinados e o governo do estado do Ceará. Parabenizar policiais amotinados em desrespeito à hierarquia militar e à Constituição Federal é o fim da picada. O que se espera de uma autoridade, em especial o ministro da Justiça, é condenar as atitudes destes grevistas armados que causaram transtorno em todo o estado cearense. Mas tem uma troia de tontos que aplaude a condução de Moro no caso. Outra situação foi a pedir a abertura de inquérito policial contra uma banda de música no Pará, por expor um cartaz de uma festa promovida pelos mesmos, apenas porque tem desenhos que ridicularizam o presidente da República. Aliás, é uma charge, de mau gosto, confesso, é muito ruim, mas apenas atesta o espírito autoritário do digníssimo ministro. Ele não conhece o direito fundamental de liberdade de expressão. Para encerrar, um fato curioso que a princípio eu não acreditei. Apurei e vi que era verdade. O distinto ministro mandou confeccionar cartazes com os dizeres "Diga não às milícias dentro dos presídios" e mandou espalhar nos presídios federais para que os presos, com uma forma de proteção, não levassem esta prática para as prisões. Inacreditável, mas com certeza surtirá o efeito desejado. Os detentos, com certeza, imediatamente após ler os cartazes, seguirão os conselhos ali estampados.
Esse é o nível do ministro da Justiça que temos. Aplaude quem não sabe ou conhece. Então, essa é a situação, amigos. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Ok, obrigado, doutor Admiro.